Boa tarde e feliz sábado! Bem-vindos à Classe VIP! Se você estava procurando um canal para estudar a Bíblia, então você encontrou aqui na Classe VIP. Nós estamos para estudar a Bíblia, estudar a palavra. E você, querido, você, querida, se estava procurando isso, você agora está no lugar certo, na Classe VIP com o professor Vicente. Bem, querido, bem, querida, eu quero que você já comece aí colaborando conosco. Nos ajude, deixe o seu like se você gostar, né? Compartilhe e escreva aí o seu comentário. Por favor, escreva aí. Inscreva-se no canal, por favor. E toque no sininho para receber as notificações. Não se esqueça, ore por este canal para que Deus abençoe este ministério. Bem, estamos estudando lições de fé no livro de Josué. Lições de fé no livro de Josué. E o subtema especial dessa semana, o conflito por trás de todos os conflitos. Então, querido, então, querida, você vai ver que maravilha, então, de estudo nós temos hoje preparado. Que maravilha! Mas antes que nós possamos, então, dividir esse estudo, antes que nós possamos nos aprofundar nesse estudo maravilhoso, vamos pedir a Ele, o Espírito Santo, que esteja presente e que nos dirija. Eterno Deus, nosso Pai, pedimos que o Espírito Santo nos unja, nos dirija, nos capacite para o estudo da Tua Palavra, em o nome de Jesus. Amém. Louvado seja Deus. Então vamos começar aqui com o nosso verso para memorizar. Verso para memorizar é aquele que a gente deve ter na mente, é aquele que é o condutor, é aquele que é o verso mais interessante, que vai chamar a atenção dos pontos que estamos estudando. Veja, não houve dia semelhante a este, nem antes, nem depois dele, tendo o Senhor assim atendido à voz de um homem, porque o Senhor lutava por Israel. Aqui nós estamos em Josué, capítulo 10, verso 14. Veja que maravilha de versículo. Não houve um dia igual àquele, porque Deus ouviu então a oração de um homem de uma forma diferente. Que maravilha! Bem, quando nós estudamos as páginas do livro de Josué, nós percebemos, queridos, que as campanhas militares, elas são apenas um desenrolar de algo muito maior que está acontecendo. Esse algo muito maior que está acontecendo não é exatamente uma luta entre os povos, não é uma luta entre Israel e os cananeus. Não, 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 não. Ali está acontecendo uma luta bem diferente. E nós vamos compreender nesse estudo que luta é essa. Bem, queridos, nesta semana e também na próxima, nós vamos explorar a difícil questão das guerras ordenadas por Deus, conforme descritas em Josué e em outros livros bíblicos. Você imagina que às vezes algumas pessoas dizem assim, mas como Deus permitiu que fizesse guerra e pessoas morreram? A partir de agora você vai ter resposta, então, dessa situação, para que você compreenda essa situação muito melhor. Portanto, queridos, anote aí nossa leitura da semana, nossos textos que nós vamos utilizar para o estudo dessa semana. Josué capítulo 5, de 13 a 15, Isaías 37, 16, Apocalipse 12, de 7 a 9, Daniel, aí nós temos o Deuteronômio capítulo 32, 17, Êxodo capítulo 14, de 13 a 14, e depois então nós temos Josué de novo, capítulo 6, de 15 a 20. Vamos, porque realmente essa lição está uma maravilha. Bem, a parte de domingo, o príncipe do exército do Senhor. Josué estava ali, depois de atravessar o Rio Jordão, se organizando para então implementar algum plano de batalha. E ele então certamente foi buscar o Senhor, foi obter do Senhor então a orientação espiritual. E de repente, quando Josué levanta a sua cabeça, ele se depara com um homem com vestes militares, ali pronto para a batalha, com a espada desembainhada. Que situação!
Então Josué pergunta: você é dos nossos ou é dos nossos inimigos? E então aquele que estava ali aparecendo diante dele disse: eu não sou nem dos seus, nem dos seus inimigos, eu sou o príncipe dos exércitos de Deus, o príncipe dos exércitos do céu. E ali, queridos, Josué se depara com esse ser maravilhoso e poderoso. E isso já diz tudo sobre o que estamos estudando essa semana. Existe uma luta além da luta material que nós conhecemos. E ali, queridos, a questão não era se aquele que apareceu estava do lado de Josué. A questão era saber de que lado Josué estava, de que lado da luta Josué se encontrava. Bem, queridos, ele apareceu, aquele príncipe. E quem era aquele príncipe? Bem, quando Josué, capítulo 5, verso 14 e 15, fala sobre esse príncipe, também nos remota a 2 Reis, capítulo 2, de 6, capítulo 2 Reis, capítulo 6, de 8 a 17, quando temos a história ali de Eliseu e o seu moço. Neemias, capítulo 9, verso 6 também, falando sobre, todos os textos falando sobre exército, sobre batalha, sobre um príncipe. E esse príncipe, queridos, é nada mais, nada menos do que Jesus Cristo. Antes de ser encarnado o ser humano, ele aparecia então ali como aquele que vinha diante das batalhas, na frente de todas as batalhas. Bem, quando falamos em exército na Bíblia, podemos estar falando sobre exércitos espirituais, anjos, poderemos estar falando ali sobre corpos celestes e podemos estar falando também, queridos, sobre exércitos de militares, pessoas normais. Mas ali nós vimos que havia um comandante dos exércitos do Senhor, aquele que ia na frente, o príncipe que vai na frente das batalhas. Bem, eu quero fazer uma pergunta para você, querido. Nas batalhas da vida, Jesus tem sido, então, o comandante do exército? Jesus está indo na sua frente? Pense nisso. Na parte de segunda, guerra no céu. Apocalipse capítulo 12, verso, então, 7 a 9, Isaías 14, 12 a 14, Ezequiel 28, de 11 a 19, e Daniel 10, de 12 a 14, tira então a cortina, descortina então os acontecimentos para mostrar para você e para mim, queridos, que existe uma guerra além da nossa guerra. Existe uma luta além da nossa luta do dia a dia. Existe uma guerra além da guerra da Ucrânia, além da guerra de Israel com o Hamas. Existe uma guerra muito maior, a guerra do bem contra o mal. E aqui, queridos, em todos esses textos, Deus então revela que em algum momento da história do mundo, ou do universo, o ser criado então se rebelou, um querubim se rebelou contra Deus. E aí, a partir de então, houve guerra no céu, houve peleja, houve luta, e ele não se achou mais no céu, e ele foi expulso. E foi expulso para onde? Apocalipse nos responde. Foi expulso para a terra. E aqui na terra, ele continua então com a sua luta que ele começou lá no céu. Bem, as descrições de Isaías 14 e Ezequiel 28 nos fala sobre então um sinete de perfeição, um que queria ser igual a Deus, alguém que era querubim da guarda. Todas essas descrições, elas servem para descrever ao mesmo tempo um rei de Babilônia, um rei de Tiro e também as atitudes de Satanás. Por quê? Porque esses homens, eles de certa forma prefiguraram tudo aquilo que Satanás começou a fazer lá no céu. E aí então, queridos, em forma de parábola, em forma de alegoria, então a profecia de Isaías e a profecia de Ezequiel foi para esses homens, contando exatamente o que aconteceu na luta entre o bem e o mal, na luta maior, no conflito maior que existe entre Deus e Satanás. E eles então prefiguravam, faziam o papel nesse drama apresentado tanto por Isaías como por Ezequiel. Eles faziam o papel de Satanás, tanto o rei de Tiro como o rei da Babilônia. Bem, queridos, em Daniel capítulo 10, nós vemos que Daniel estava orando, Daniel estava então buscando a Deus com o objetivo de alcançar de Deus a promessa, aquilo que foi então anunciado pelos profetas, de que o povo de Deus voltaria então
ao seu lar estabelecido, voltaria para Jerusalém. E em meio às suas orações, então, queridos, ali aparece o anjo Gabriel e diz para ele: olha, os reis da Pérsia, eles estão atrapalhando, mas então vem o nosso príncipe Miguel e então peleja a seu favor e vence a batalha, porque ninguém há que possa resistir quando Miguel entra na batalha. Você percebeu, queridos? Isso é a luta que está por trás, que está nos bastidores, que eu e você não vemos. A luta do bem contra o mal, a luta dos anjos contra os demônios. Essa luta realmente é o que acontece. E aí, queridos, nós não podemos perceber essa luta, esse conflito, e esse conflito se desdobra nas lutas humanas, nas pessoas fazendo mal às outras, perseguindo, nas pessoas querendo se destruir com o uso de muitas coisas, nas guerras que acontecem em todo o lugar, nos conflitos de dentro de casa, marido com mulher, pai com filhos, as coisas que não se encaminham de forma correta, tudo isso, queridos, é fruto, é consequência do que nós chamamos da Bíblia do grande conflito entre o bem e o mal, a grande luta por detrás de todas as lutas, queridos. Bem, queridos, é importante que você saiba, existe guerra no céu. E essa guerra do céu foi transferida, segundo Apocalipse capítulo 12, para a terra. Agora o palco do grande conflito entre o bem e o mal se encontra na terra, no meio de nós. Por isso, então, a explicação existe para o sofrimento, para as dificuldades, para a dor, doença, morte, tudo de ruim que existe. Existe uma guerra entre o bem e o mal. E você e eu estamos bem no meio delas. Bem, a parte de terça-feira fala: o Senhor é guerreiro. Em Êxodo capítulo 2, de 23 a 25, e também no capítulo 15, de 3 a 11, nós podemos ver que Deus se apresenta como guerreiro. Bem, Deus está na luta contra o mal. Já vimos que existe um conflito entre o bem e o mal. E Deus, ele toma para si os conflitos na terra que têm a ver com essa luta entre o bem e o mal. Bem, quando Israel saiu do Egito, ali tipificava uma luta entre o bem e o mal, uma luta mais que uma luta entre o povo que queria ser liberto e um faraó opressor. Na verdade, o que acontecia ali era uma luta entre um povo que cria em vários deuses e que criam em magias e que criam em todas as artes para além das coisas naturais, mas sobrenaturais, e que se fiavam nisso como sendo eles a nação mais poderosa do mundo, porque tinham então a bênção dos seus deuses. Do outro lado estava o povo oprimido, que confiava no Deus do céu, o Deus verdadeiro. E agora a máscara precisava cair. E o povo do Egito precisava saber quem era o verdadeiro Deus. Por isso, queridos, em textos como Êxodo capítulo 12, verso 12, Deus diz que vai então executar juízo contra os deuses do Egito, porque era uma guerra de deuses, o Deus verdadeiro contra os falsos deuses, que na realidade eram demônios. E aí então, queridos, podemos perceber que Deus tem uma grande luta, uma grande e poderosa luta contra o mal, contra o pecado, e nós estamos no meio dela e precisamos, queridos, estar do lado certo, que é o lado de Deus, o Senhor, o guerreiro. O Senhor é o guerreiro que vai ter a vitória final e você precisa estar do lado dele. Bem, a parte de quarta-feira, o Senhor luta por vocês. Que maravilha! Que maravilha! Êxodo, capítulo 14, verso 13, 14 e 25. Deus então envolve ali os israelitas, mostrando para eles que eles precisavam confiar em Deus e que nada iria acontecer, que Faraó não iria alcançá-los e que eles iriam ter sucesso. O plano original de Deus não era que os israelitas se envolvessem em guerra, que pegassem armas e que fossem serem usados como instrumento para a guerra física, mas que eles estivessem dispostos a serem obedientes, ouvirem a voz de Deus, abrirem o coração e serem instrumentos para a guerra espiritual. Bem, queridos, mas infelizmente, por causa da incredulidade deles, eles se afastaram do plano original e tiveram que então lutar com espada para se defender em algumas situações. E foi realmente algo que Deus não queria que acontecesse, porque Deus queria estar na frente e resolver todos os problemas deles em Canaã, assim como resolveu no Egito, que eles não tiveram que fazer nada, só tiveram então que perceber o que Deus fazia, tiveram então que ter fé, confiar.
depender exclusivamente de Deus. E era isso que Deus esperava que acontecesse também em Canaã. Mas logo eles se rebelaram, logo tiveram medo, logo então se afastaram dos planos do Senhor, e Deus então teve que reconstruir um plano A e ter que permitir que, de certa forma, eles também participassem. Bem, a parte de quinta-feira, vamos para a parte de quinta-feira, a segunda melhor opção, Êxodo capítulo 17, versículo 7 a 13, e Josué capítulo 6, versículo 15 a 20. Mas antes de eu fazer esse comentário aqui, eu quero dizer para você uma coisa muito importante, que faltou eu dizer aqui na parte de quarta-feira. O Senhor luta por você. Você está enfrentando alguma luta na vida, alguma dificuldade? Tem você dificuldade com o emprego, com família, com saúde? São as dificuldades da vida, né, do dia a dia. Você está sendo perseguido porque você leva o nome de Cristo, porque você é um evangelista, porque você então resolveu guardar o sábado, ou você não quer se alimentar com coisas que façam mal ao templo do Espírito Santo, que é seu corpo. E por isso você está passando uma grande batalha, uma grande luta, uma grande dificuldade. Saiba, querido, a palavra de Deus diz: o Senhor luta por você. O Senhor está na frente da batalha. Tenha certeza que Deus está na frente da batalha. Se você crê, querido, que Deus está na frente da batalha, coloque aí o seu comentário. Eu creio que Deus está à frente da batalha. Coloque aí o seu comentário. Creio que Deus está comigo, que eu vou ter vitória nesta luta. Bem, agora sim, vamos para a parte de quinta-feira. A segunda melhor opção. Deus sempre tem opções melhores. Deus sempre quer nos alcançar. E aí, querido, nós vemos em Êxodo 17, de 7 a 13, e Josué, capítulo 6, de 15 a 20. Percebemos que Deus esteve à frente e foi decisivo nas duas batalhas. São textos que falam sobre as batalhas. Só que a primeira, a de Êxodo, ali Deus teve que entrar depois de uma série de incredulidade, falta de confiança, falta de fé, e Deus teve que entrar na batalha. E ali você pode perceber, queridos, que acontece algo engraçado, algo interessante. Enquanto Josué está na batalha, então Ur e Arão têm que segurar as mãos de Moisés, porque enquanto Moisés levantava as mãos, o exército vencia. Quando ele abaixava, então o exército perdia a batalha. Então eles colocaram pedras, eles seguraram as mãos, eles deram uma força para que Moisés estivesse com as mãos, então Deus dava vitória. Tudo isso era para ensinar que a luta não dependia deles, não dependia da sua força militar, não dependia da sua espada, mas dependia da presença de Deus ao lado deles. Bem, queridos, também nós podemos ver que lá no texto de Josué é algo totalmente diferente. Agora, então, eles passam a confiar em Deus, os sacerdotes tocam uma trombeta, rodeiam a cidade 7 vezes e então as muralhas caem. E isso realmente é que Deus queria, é que eles tivessem confiança absoluta, dependência total do poder de Deus. E é isso que Deus ainda continua querendo na sua vida, na minha vida. Deus quer que nós nos entreguemos. Deus quer que nós sejamos, então, pessoas que confiem totalmente nele. Bem, chegamos então ao final. A parte de sexta-feira nos orienta para lermos As Muralhas de Jericó, de Ellen White, em Patriarcas e Profetas, que se encontra na página 426 a 430. Leia, porque realmente é uma leitura muito proveitosa. Bem, precisamos entender que nunca foi plano de Deus que o homem saísse para fazer guerra com outro homem. O povo de Canaã estava pervertido, era um povo completamente longe da realidade, longe das coisas de Deus. Deus havia dado para eles 400 anos de graça e deu mais 40, porque o povo então não estava pronto também para entrar na terra prometida. Mas eles não se arrependeram, continuaram nas suas impiedades, continuaram fazendo sacrifícios humanos, continuaram queimando seus filhos aos seus deuses, continuaram então praticando todo tipo de prostituição e tudo aquilo que era desagradável à vontade de Deus. E aí então chegou o tempo de Deus executar o juízo. E Deus então poderia ter mandado fogo do céu e destruído, mas Deus então fez com que o povo de Israel fosse um instrumento para que eles fossem então julgados. Foi então um juízo prévio. Deus então deu uma prévia do seu juízo contra aquele povo, porque estava longe de Deus. Mas o povo de Israel, quando se converteu e se aproximou de Deus, há um conflito cósmico por trás de todos os conflitos. E você precisa estar do lado do bem, do lado de Deus, do lado vencedor. Você aceita? Diga sim, eu aceito. E ore comigo. Eterno e bondoso Deus,
Pedimos que o Senhor nos guie nesse grande conflito e nos ajude a sermos mais que vencedores por meio de Jesus Cristo, seu Filho. Amém. Que Deus te abençoe, que você tenha uma feliz semana. Forte abraço.